Há momentos que dividem a sua vida claramente em antes e depois. O meu aconteceu numa tarde de terça-feira, quando cheguei à casa mais cedo de uma viagem de negócios que era suposto durar até sexta-feira. Lembro-me do silêncio da nossa casa enquanto puxava minha mala pela porta da frente, a pensar que iria surpreender o Jackson com comida do seu restaurante tailandês preferido. A música foi a primeira coisa que senti. Batidas baixas e pulsantes que vibravam pelo chão. Não era a playlist habitual do Jackson. Era algo deliberadamente sedutor. Algo escolhido. Pus a comida em silêncio. Algum instinto fazia-me mover como um fantasma na minha própria casa. A porta do nosso quarto estava entreaberta, apenas o suficiente para deixar escapar um fio de luz. E, através dessa abertura, eu via a Terra, a minha melhor amiga desde a faculdade. A mulher que tinha sido minha madrinha de casamento. A madrinha da nossa filha. A dançar nua para o meu marido. Não gritei. Não entrei de rompante. Em vez disso, senti algo a cristalizar dentro de mim. Uma clareza perfeita e dura como diamante que nunca tinha experimentado. O tempo pareceu abrandar enquanto a observava rodopiar. O seu cabelo ruivo espalhava-se como chamas. Os seus olhos fixos no Jackson, que estava sentado na nossa cama. Na nossa cama. Com uma bebida na mão. E aquele sorriso idiota que eu costumava amar. Absorve tudo, disse para mim mesma. Lembra-te de cada detalhe. Tirei 3 fotos rápidas com o telemóvel, cuidando para capturar claramente os rostos de ambos. Depois recuei em silêncio. Lá fora, sentei-me no carro durante 2 horas, as mãos a tremerem no volante, à espera que ela saísse. Quando finalmente apareceu, com um ar desalinhado mas satisfeito, ainda acenou ao nosso vizinho idoso, como se pertencesse ali. A Terra e eu éramos inseparáveis há 15 anos. Sobrevivemos a exames finais, horríveis chefes, o divórcio dela, a minha gravidez. Ela segurou-me o cabelo quando as náuseas matinais me atacavam com mais força. Eu falava com ela durante os ataques de pânico, quando seu casamento desmoronou há 3 anos. És a irmã que nunca tive, costumava ela dizer. A traição doeu não apenas por causa do Jackson. Os casamentos acabam. As pessoas deixam de se amar. Não sou ingênua. Mas porque ela me olhava nos olhos todos os dias. Durante quanto tempo? Meses. Anos. Há quanto tempo se riam de mim nas minhas costas? Percorre o telemóvel, vendo fotos nossas juntas. A Terra e eu de férias no Maui, no verão passado. Os nossos braços à volta dos ombros uma da outra. A Terra segurara minha filha Sophie na sua festa de aniversário de 5 anos, há 2 meses. Ambas a fazer caretas. A Terra a ajudar-me a escolher a camisola azul de cachemira que dei ao Jackson no Natal. A mesma camisola que ele usava hoje, enquanto ela dançava para ele. Nessa noite, o Jackson chegou à casa e encontrou-me a cozinhar o jantar, como se nada tivesse acontecido. Beijei-lhe a face. Perguntei como correu o dia. Ele mencionou uma tarde ocupada no escritório com tanta facilidade que algo dentro de mim se transformou em gelo. 15 anos de casamento e nunca percebi quão facilmente ele podia mentir. Querido, disse, enquanto mexia o molho de massa. Lembras-te como queríamos fazer um jantar cá em casa? Estou a pensar neste sábado. Claro, disse ele, mal tirando os olhos do telemóvel. Quem estás a pensar convidar? Sorri. Um sorriso verdadeiro. Porque pela primeira vez em horas, senti uma centelha de algo que não era dor. Oh, apenas algumas pessoas especiais. A Terra, claro. E pensei que seria agradável finalmente conhecer os pais dela. Eles estão na cidade para aquela conferência médica, certo? A mão dele parou a meio caminho do copo de vinho. Os pais dela. Queres convidar os Calavai? Por que não? A Terra é praticamente da família. Mantive o olhar até ele desviar o dele primeiro. Vou ligar-lhes amanhã. Tenho algo muito especial planeado. Nessa noite, fiquei acordada ao lado dele, a ouvir a sua respiração e a planear os meus próximos passos com uma frieza que me deveria ter assustado. Mas o medo era um luxo que já não podia permitir. Não quando a estabilidade da nossa filha estava em jogo. Não quando fui feita de tola na minha própria casa. Não fazem ideia do que aí vem, murmurei para o corpo adormecido. Nenhum de vocês. Os sinais estiveram sempre lá, como peças de um puzzle que me recusei a montar. O súbito interesse da Terra por fitness no ano passado. Inscrevendo-se no mesmo ginásio que o Jackson.
As suas aparições convenientes nos eventos da empresa dele, quando eu não podia ir por causa do trabalho ou dos compromissos escolares da Sophie. A forma como aparecia sem avisar. Sempre perfeitamente arranjada. Sempre nos dias em que sabia que eu estaria fora. Ela está apenas sozinha desde o divórcio, disse a mim mesma. Ela precisa de família por perto. Na manhã seguinte à minha descoberta, deixei a Sophie na escola e fui ao nosso café local. Pedi o meu latte habitual e sentei-me na cabine do canto, abrindo o portátil com as mãos a tremer. Tinha uma missão: compreender a extensão da traição deles. Os rastros digitais contavam uma história que me fez sentir fisicamente doente. 6 meses de mensagens recuperadas da nossa conta cloud partilhada. Fotos que enviaram um ao outro. Reservas de hotel feitas com o nosso cartão de crédito conjunto, que o Jackson explicou como reuniões com clientes. Mas o que mais magoou foram as mensagens onde falavam sobre mim, sobre a minha rotina previsível, a minha natureza confiável. Ela nunca vai suspeitar, tinha escrito Jackson. A Sarah vê sempre o melhor nas pessoas. É a sua maior fraqueza. A Tara respondeu com um emoji de coração. E é por isso que a amamos, e porque isto é tão fácil. Amavam-me, enquanto me traíam da pior forma possível. Fechei o portátil e fui até a casa de banho, trancando-me numa cabine, onde finalmente me permiti chorar. Soluços silenciosos, que faziam doer o corpo, deixando-me a ofegar por ar. 10 minutos de puro luto, antes de lavar o rosto, retocar a maquilhagem e sair de cabeça erguida. Nessa tarde, liguei à mãe da Tara, Elelanar Kalavai, uma mulher imponente que só tinha conhecido 2 vezes antes, em encontros maiores. Sarah, que surpresa tão agradável, atendeu ela, com aquela entoação texana distinta, que a Tara tanto se esforçara por eliminar da própria fala. Elelanar, vou organizar um jantar especial este sábado. Nada formal, apenas uma pequena reunião para celebrar algumas descobertas recentes. A minha voz não vacilou. Adoraria que tu e o Richard se juntassem a nós. Que atencioso! Estamos apenas na cidade até domingo, por causa da conferência do Richard. Que timing perfeito! Sim, disse eu. Timing perfeito, de facto. Depois veio a parte mais difícil. Liguei à minha mãe e perguntei se a Sophie podia ficar com ela durante o fim de semana. Está tudo bem, querida? Perguntou logo, apanhando algo no meu tom de voz. Vai ficar, prometi. Só preciso de resolver uma coisa em casa. Nessa noite, a Tara ligou-me, a voz mais aguda do que o habitual. O Jackson disse-me que estás a planear um jantar. Sim. Fico contente que ele te tenha contado. Ia ligar-te a seguir. E convidaste os meus pais. O tom de pânico na sua voz era inconfundível. Claro. Eles estão tão raramente na cidade, e deviam conhecer melhor o Jackson, não achas? Afinal, vocês os 3 passam tanto tempo juntos. Um segundo de silêncio. Sarah, está tudo bem? Soas diferente. Rime. Um som tão natural que até a mim me surpreendeu. Nunca estive melhor. Tenho apenas tido algumas revelações ultimamente. Sobre o que é importante. Sobre quem é importante. Depois de desligarmos, recebi uma enxurrada de mensagens do Jackson, subitamente preocupado com a possibilidade de sobrecarregarmos os convidados, sugerindo que talvez devêssemos manter tudo mais simples, só nós e a Tara. Sorri para o telefone. Não te preocupes, respondi por mensagem. Tenho tudo sob controle. No dia seguinte, visitei a minha advogada, sob o pretexto de atualizar os nossos testamentos. Em vez disso, apresentei-lhe o que sabia e o que precisava. Proteção financeira. Acordos de custódia. Documentação do caso extraconjugal. Ela ouviu sem julgamento, tomando notas com a sua caligrafia precisa. O elemento surpresa é a tua vantagem neste momento, aconselhou. Eles acham que tu não sabes de nada. Deixa-os continuar a pensar isso, até termos tudo preparado. Assenti, sentindo o peso da minha aliança como uma pedra no dedo. Com que rapidez podemos estar prontas? Dá-me até segunda-feira para preparar a documentação preliminar. Entretanto, reúne quaisquer provas que ainda não tenhas guardado. Saí do escritório dela sentindo-me ao mesmo tempo vazia e determinada. 15 anos de casamento. 15 anos de amizade. Tudo envenenado pelo egoísmo deles. Nessa noite, o Jackson tentou iniciar intimidade pela primeira vez em meses. Deixei-o beijar-me,
lutando contra o impulso de recuar, antes de alegar uma dor de cabeça. Quando ele se virou, frustrado, viu o telemóvel acender-se na mesinha de cabeceira. O nome da terra apareceu brevemente, antes de ele o silenciar apressadamente. Coisa importante de trabalho? Perguntei inocentemente. Apenas spam, murmurou. Virei-me, para ele não ver a minha expressão. Já dei ao serviço de catering o número final de pessoas para sábado. Vem toda a gente. Ele não disse nada, mas eu senti a tensão a irradiar do corpo dele como calor. Vai ser uma noite para recordar, prometi à escuridão. Na quinta-feira, já tinha o quadro completo do caso deles. E algo mais que não esperava encontrar. Registros financeiros a mostrar que o Jackson andava a desviar dinheiro das nossas contas conjuntas para uma conta separada há mais de um ano. Quase $200.000. Escondidos sob despesas de negócios e investimentos fabricados. Ele anda a planear deixar-te, confirmou a minha advogada quando lhe mostrei os registros. Estes levantamentos seguem um padrão típico de alguém que está a criar uma estratégia de saída. A traição dupla devia ter me destruído. Mas, em vez disso, reforçou a minha determinação. Já não era apenas uma questão de infidelidade. Era sobre o futuro da minha filha. A minha segurança financeira. E justiça. Passei a sexta-feira a preparar o jantar com precisão metódica. Contratei um serviço de catering de uma cidade vizinha. Pessoas que não nos conheciam. Que não iriam espalhar o que estavam prestes a testemunhar. Escolhi vinhos que combinavam com cada prato, incluindo o Cabernet Sauvignon favorito da Eleanor Calavai. Informação recolhida das redes sociais da Tara, onde ela publicava sobre as preferências de vinho da mãe. Organizei a sala de jantar para que o Jackson e a Tara se sentassem frente a frente, com os pais dela de cada lado. Queria que a Eleanor e o Richard tivessem vista perfeita dos rostos deles. Enquanto punha a mesa com a melhor porcelana que tínhamos, prendas de casamento, ironicamente, recebi outra chamada ansiosa do Jackson. Tens mesmo a certeza quanto à noite de amanhã? Podemos sempre remarcar. Absolutamente não, respondi, com a voz firme mas agradável. Está tudo tratado. Os Calavai estão ansiosos por vir. Talvez, devíamos convidar mais pessoas, então torná-lo menos íntimo. Rime. Querido, desde quando és tímido quanto a reuniões íntimas? Além disso, quero que tenhamos tempo de qualidade com a Tara e os pais dela. Eles deviam saber o quão próximos nos tornamos todos. O silêncio dele disse tudo. Nessa tarde, visitei o armazém que alugara com meu nome de solteira e coloquei lá dentro uma mala com cópias de todas as minhas provas, dinheiro de emergência e documentos essenciais. Acontecesse o que acontecesse amanhã, eu estaria preparada. Também fiz uma paragem crucial numa loja de eletrônica, onde comprei 3 pequenas câmaras de alta definição. Ao anoitecer, estavam discretamente instaladas na nossa sala de jantar, sala de estar e átrio, captando todos os ângulos do que se iria desenrolar. A manhã de sábado amanheceu clara e luminosa. Acordei cedo, antes do Jackson, e fui correr, algo que raramente fazia. O esforço físico ajudou-me a limpar a mente e a fortalecer a minha determinação. Quando regressei, ele estava na cozinha a fazer café com as mãos trêmulas. Nervoso com alguma coisa? Perguntei, limpando o suor da testa. Só muito para fazer hoje, murmurou. Não te preocupes com o jantar. Já tratei de tudo. Os olhos dele encontraram os meus, à procura de alguma pista sobre o que eu sabia. Não lhe dei nada além de um sorriso. Durante o dia, o Jackson fez 3 chamadas separadas do nosso quintal, falando em tons baixos. Não precisei de escutar para saber que estava a falar com a Tara, a planear como passar pela noite sem revelar o segredo deles. Às 17 horas, tomei um duche demorado e depois vesti cuidadosamente um vestido preto justo, que sabia que o Jackson sempre tinha admirado. Apliquei a maquilhagem com precisão, dando especial atenção aos olhos, tornando-os dramáticos e intensos. Queria que todos naquela mesa vissem exatamente o que eu estava a sentir através deles. Coloquei ao pescoço o colar de pérolas que o Jackson me tinha oferecido no nosso 10º aniversário. Um clássico para minha beleza clássica, tinha ele dito na altura. A lembrança já não doía. Tinha se transformado em combustível. Enquanto punha os retoques finais na sala de jantar, flores frescas, velas, cartões com nomes colocados com cuidado deliberado, recebi uma mensagem da Tara. Podemos falar antes de esta noite? Claro, respondi. Vem cedo. 18h30, o Jackson vai buscar a Eleanor e o Richard ao hotel.
Perfeito, respondeu ela. Sorri para o telemóvel. Ela não fazia ideia do quão perfeito aquilo era. Às 18h25, verifiquei as câmaras uma última vez através da aplicação no meu telefone. Todas a funcionar perfeitamente. Deitei-me um copo de vinho e dei um gole só para ganhar coragem. A campainha tocou precisamente às 18h30. Abri a porta e encontrei a Tara ali, de pé, num vestido verde que complementava o seu cabelo ruivo, um sorriso forçado no rosto e uma garrafa de champanhe na mão. Sara, disse ela, com a voz tensa e uma animação artificial, precisamos de conversar. Afastei-me para deixá-la entrar, sentindo-me estranhamente calma. Sim, sem dúvida que precisamos. Tens estado estranha a semana toda, disse a Tara assim que fechei a porta. Colocou a garrafa de champanhe na mesa de apoio e virou-se para mim, com os braços cruzados defensivamente. O que se passa? Apontei para a sala de estar. Vamos sentar-nos, pode ser? Ela hesitou, depois seguiu-me. Sentei-me na poltrona, deixando-lhe o sofá, posicionado perfeitamente no enquadramento da câmara escondida. Tenho pensado muito ultimamente, comecei, com a voz firme. Sobre lealdade. Sobre amizade. Sobre o que devemos às pessoas que dizemos amar. A postura dela endureceu. Isso soa filosófico. Na verdade, é muito prático. Alcancei o comando que estava na mesa lateral e carreguei num botão. A grande televisão na parede acendeu-se, exibindo uma imagem parada, o primeiro frame do vídeo que eu tinha capturado dias antes. O rosto da Tara perdeu toda a cor. O que é isso? Acho que sabes exatamente o que é. Carreguei em play. As imagens eram curtas, mas inconfundíveis. A Tara dançar nua para o meu marido, no nosso quarto. Tinha editado cuidadosamente o vídeo, removendo o que fosse demasiado explícito, mas deixando bem claro o que estava a acontecer e quem estava envolvido. Ela levantou-se de um salto. Desliga isso, Sara. Isto não é o que parece. Terminei por ela. Parei o vídeo num frame particularmente comprometedor. Por favor, não insultes a minha inteligência. Além de tudo o resto. Lágrimas encheram-lhe os olhos. Não sabia se era vergonha ou medo. Nunca quis magoar-te. Isso é engraçado. Porque, da minha perspectiva, magoar-me parece ter sido exatamente o que tu e o Jackson planearam fazer. Mantive a voz calma e controlada. $200.000, Tara. É quanto ele tem vindo a guardar para vossa nova vida juntos. Os olhos dela regalaram-se em genuína surpresa. Interessante. Ele não lhe tinha contado sobre o dinheiro. Guardei essa informação mentalmente. Há quanto tempo? Perguntei simplesmente. Ela afundou-se de volta no sofá, derrotada. 8 meses. 8 meses em que ela ajudou a planear a festa de aniversário da Sophie. Em que me abraçou durante a celebração da minha promoção. Em que se sentou à nossa mesa no dia de ação de graças. Sabes o que dói mais, disse eu, a compostura finalmente a quebrar. É que pudesses olhar-me nos olhos, dia após dia, e fingir que eras minha amiga. Eu sou tua amiga, protestou ela, com fraqueza. Não. A palavra ficou suspensa entre nós, final e irrevogável. Não és. Nunca foste realmente. O som de um carro a entrar na entrada fez com que ela levantasse a cabeça num sobressalto de pânico. Eles estão aqui. Sara, por favor, por favor. O quê? Guardar o teu segredo? Proteger a tua reputação? Por que é que eu faria isso? Por causa da nossa história, implorou ela. Por causa da Sophie. Pensem como isto vai afetar toda a gente. Tenho pensado. Durante dias. E decidi que a verdade importa mais do que o teu conforto ou o orgulho do Jackson. A porta da frente abriu-se e a voz do Jackson chamou alegremente. Estamos aqui, Sara. Na sala de estar, respondi, sem tirar os olhos da Tara. O Jackson entrou primeiro, seguido pela Eleanor e o Richard Calavai. A Eleanor era exatamente como me lembrava. Alta, elegante, com o mesmo cabelo ruivo da filha, embora salpicado de prata. O Richard era mais baixo, com um ar distinto e olhos inteligentes por detrás de óculos de armação metálica. Sara, maravilhoso voltar a ver-te, disse a Eleanor, aproximando-se para beijar-me a face, antes de notar a tensão na sala. Tara, querida, chegaste cedo. Mãe, murmurou a Tara, o rosto pálido. Pai, o que se passa? O que está a acontecer?
perguntou Jackson, o seu falso entusiasmo a desaparecer ao ver a imagem congelada no ecrã da televisão. Levantei-me, alisando o vestido. Estava mesmo a explicar isso. Eleanor, Richard, muito obrigada por terem vindo esta noite. Convidei-vos porque há algo que precisam de saber sobre a vossa filha e o meu marido. Sarah, não faças isto, avisou Jackson. Ignorei-o completamente. Nos últimos 8 meses, eles têm tido um caso. Na nossa casa. Na nossa cama. Enquanto fingiam, diante de mim, que tudo estava normal. A Eleanor engasgou-se, levando a mão à garganta, onde usava um colar de pérolas notavelmente semelhante ao meu. Isso não é tudo, continuei. O Jackson tem transferido, em segredo, dinheiro das nossas contas familiares. Dinheiro destinado à educação da nossa filha, à nossa reforma. Para uma conta privada. A planear a sua saída. A planear o futuro deles. Isso não é verdade, exclamou a Tara, olhando para o Jackson com nova incerteza. Diz-lhes que não é verdade. O seu silêncio condenou-o. O Richard calava-e, que até então permanecerá em silêncio, virou-se para a filha com uma expressão de profunda decepção. É verdade, Catarina. Ela encolheu-se ao ouvir o nome completo. Pai, é complicado. Na verdade, não é, interrompi. A traição é bastante simples. A Eleanor virou-se para mim, o sotaque texano a engrossar com a emoção. Sarah, nem consigo expressar a nossa vergonha. O Richard e eu educamos a nossa filha melhor do que isto. Pelos vistos, não, disse eu em voz baixa. O Jackson finalmente encontrou a sua voz. Isto é uma questão privada. Não diz respeito a mais ninguém senão a mim e a Sarah. O Richard calava e deu um passo em frente, a sua presença subitamente intimidante apesar da sua estatura modesta. Quando envolveste a minha filha em destruir uma família, tornaste isto da minha conta. Os 20 minutos seguintes desenrolaram-se como uma cena de teatro que eu estava a ver, em vez de viver. A Eleanor alternava entre desculpas chorosas para mim e reprimendas severas para Tara. A fúria fria do Richard em relação ao Jackson era pontuada por perguntas diretas sobre os fundos desviados, perguntas que revelavam seu passado como ex-procurador. A Tara desmoronou-se perante a desaprovação dos pais, enquanto as tentativas do Jackson de controlar a narrativa soavam cada vez mais vazias à medida que eu mostrava documento após documento provando a sua duplicidade financeira. Acho que, disse eu finalmente, no momento de silêncio tenso, o jantar está oficialmente cancelado. Mas antes de todos saírem, há mais uma coisa. Entreguei a Eleanor e ao Richard um envelope a cada um. O que é isto? Perguntou a Eleanor, cautelosa. Informações de contato da minha advogada. Ela vai entrar em contato convosco como potenciais testemunhas de caráter no meu processo de custódia. Virei-me para o Jackson. Vou pedir o divórcio na segunda-feira. Custódia total da Sophie e compensação financeira. Não podes fazer isto, disse o Jackson, a voz vazia. Vê-me. Fui até a porta da frente e abri-a bem. Agora, quero que todos saiam da minha casa. Um por um, saíram. Primeiro Calava, com a Eleanor a apertar a minha mão ao passar. Depois a Tara, incapaz de me encarar. E por fim o Jackson, que tentou mais uma vez. Sarah, precisamos de falar sobre isto racionalmente. As tuas coisas estarão no armazém até segunda-feira. O código de acesso será enviado à tua advogada. Não a ti. Não voltes cá. Depois de fechar a porta atrás deles, encostei-me a ela e finalmente permiti-me tremer. Não de dor, nem de raiva, mas de alívio. A verdade tinha sido dita. A farsa tinha terminado. E eu ainda estava de pé. As semanas que se seguiram àquela noite de sábado passaram num turbilhão de reuniões jurídicas, explicações emocionadas a Sophie e longas conversas com a minha terapeuta. Mas, através de tudo isso, sentia uma estranha e crescente leveza. Como se, com cada parte da minha antiga vida que caía, eu pudesse respirar um pouco melhor. O Jackson não contestou o divórcio nem o acordo de custódia. Não depois de o Richard Calava e ter recomendado pessoalmente um especialista forense financeiro, que descobriu ainda mais discrepâncias nas nossas contas. A reputação dele no trabalho desmoronou quando os sócios sênior descobriram por que é que ele se estava a divorciar. No fim do verão, tinha se mudado para Chicago, vendo a Sophie apenas durante visitas agendadas. A Tara desapareceu completamente do nosso círculo social.
Soube por amigos em comum que ela se mudará de volta para o Texas, vivendo na casa de hóspedes dos pais enquanto reavaliava suas prioridades, como Eleanor disse delicadamente numa das nossas ocasionais chamadas telefônicas. Sim, a Eleanor e eu ainda falávamos. Uma amizade inesperada floresceu entre nós. No rescaldo, duas mulheres unidas pela decepção nas pessoas em quem confiávamos. Mostraste mais dignidade naquela noite do que a maioria mostraria, disse-me ela uma vez. Admiro a forma como lidaste com tudo. 6 meses depois daquele fatídico jantar, vendi a nossa casa e comprei uma mais pequena, mais perto da escola da Sophie. No dia da mudança, enquanto a última caixa era levada para dentro, encontrei-me sozinha na sala de estar vazia, subitamente sobrecarregada por tudo que tinha mudado. Afundei-me no chão e permiti-me chorar, não de tristeza, mas do alívio esmagador de já não viver uma mentira. De já não ser a única que não sabia do segredo. De já não duvidar do meu próprio valor por causa da traição de outra pessoa. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Soube que te mudaste hoje. Espero que a tua nova casa te traga felicidade. Lamento por tudo. T. Fiquei a olhar para aquilo durante longos momentos antes de apagar a mensagem sem responder. Algumas pontes não podiam, e não deviam, ser reconstruídas. 1 ano depois de o divórcio ter sido finalizado, fui promovida a diretora criativa na minha empresa, o cargo que o Jackson sempre dizia que era provavelmente demasiado exigente para alguém com uma filha. A Sophie estava a prosperar na escola, embora ainda tivesse perguntas ocasionais e difíceis sobre por que é que o pai tinha ido embora. Às vezes, os adultos fazem escolhas que magoam as pessoas que amam, expliquei quando ela perguntou. Isso não significa que não te amam. Só significa que cometeram erros. Como quando partiu teu vaso azul e tentei escondê-lo, perguntou ela. Sorri. Um pouco maior do que isso. Mas sim, esconder a verdade normalmente só piora as coisas. No aniversário daquele jantar, sentei-me no meu novo pátio a ver o pôr do sol, com um copo de vinho na mão. A minha mãe, que se tinha tornado meu pilar durante tudo, juntou-se a mim. Um tostão pelos teus pensamentos? Perguntou ela, acomodando-se na cadeira ao meu lado. Estava só a pensar em como tudo acabou por ser tão diferente do que eu esperava, admiti. Há 1 ano, achei que a minha vida tinha acabado. Agora, sinto que finalmente é minha. Sabes do que mais me orgulho, disse a mãe, estendendo a mão para apertar a minha. De que não deixaste que a traição deles mudasse quem tu és. Não te tornaste amarga, nem vingativa. Apenas te tornaste mais forte. Não tinha certeza se isso era totalmente verdade. Tinha havido momentos sombrios. Noites em que a raiva me consumiu. Dias em que quis queimar tudo até ao chão. Mas trabalhei esses sentimentos sem deixar que me definissem. Mais tarde, nessa noite, depois de a mãe ter voltado para casa e a Sophie estar a dormir, dei por mim a olhar para fotos antigas, não do Jackson, nem da Tara, mas minhas. Fotos da faculdade. Dos primeiros anos de carreira. De antes de conhecer qualquer um deles. Mal reconheci aquela jovem com um sorriso confiante e os olhos ambiciosos. Algures pelo caminho, perdi partes dela. A traição obrigou-me a encontrá-la de novo. A lembrar-me de quem eu era antes de me tornar a esposa de alguém. A melhor amiga de alguém. Até a mãe de alguém. Fechei o álbum de fotografias e caminhei até o espelho no corredor, estudando o meu reflexo. A mulher que olhava de volta para mim tinha linhas à volta dos olhos que não estavam lá há 2 anos. Mas também tinha uma clareza no olhar que a versão mais jovem de mim nunca teve. A verdade pode doer, murmurei para o meu reflexo. Mas os segredos destroem. E, pela primeira vez em muito tempo que me conseguisse lembrar, senti-me completamente, honestamente, inteira.